Paz do Senhor Jesus. Vamos lá, vou tentar fazer esse vídeo aqui e colocar de alguma forma em algum lugar que você possa ver esse vídeo, tá? Nossa discussão girava em torno de Mateus 28, 19 e 20. Aí eu fui procurar reforçar o que eu já sabia sobre o particípio nessa gramática aqui, ó, Noções do Grego Bíblico de Jonas Bergman e Lourenço Estilo Rega. A mesma gramática que você deve ter. Então, o texto todo, vou fazer uma leitura só por a título de treinamento, né? Poreontetes uma tessate panta ta etnia baptizonte autos eisto onoma tu patro kai tu uio kai tu hagio pneumatos didas contes auton teri panta ossa eleitamen rimin kai hidu egomet himon mi passastas remeras eos tem sintelaias tu aionos. A nossa discussão girava em torno de 4 verbos aqui no texto, né? O primeiro verbo seria pereontontes, o segundo mateteusate, o terceiro baptisontes e o quarto didascontes. Então, nossa discussão girou em torno desses 4 verbos. Fazendo a análise morfológica, eu me baseei nesse material aqui, ó, Novo Testamento do Grego Analítico, para fazer a análise morfológica desses 4 verbos. Então, a gente sabe que pereontontes, ele é um particípio auristo na voz média. Então, quando eu vim aqui para esse material, para saber, para dar uma reforçada, para aprender um pouco mais sobre o particípio, aí eu descobri algumas coisas aqui, ó, que seriam importantes e interessantes para a nossa interpretação desse texto. Primeiro, o particípio ele pode ser trabalhar tanto o substantivo quanto o verbo e adjetivo. Olha só, aliás, um advérbio, adjetivo não, um advérbio. Olha aqui, ó, a informação 1.2, 1.a, né, ou 2 aqui, essa informação aqui, ó. O tempo gramatical do particípio não localiza a ação no tempo. Por isso que a gente tem a impressão de que o vão, né? Vão, a tradução do texto seria o quê, né? Ide, né? Ide ou vão por todo mundo e tal. Mesmo que ela seja um auristo, aqui ela aparece com o sentido de futuro, né? Ou de presente, né? Mesmo sendo um auristo, né? Dá essa impressão. Vão, portanto, e discipulem, ou faça discípulos de todas as nações. Então, olha que interessante, né? Parece que o auristo aqui, que é o passado, não está sendo empregado aqui no versículo 19. Por quê? Porque, por se tratar de um auristo, de um particípio, aliás, ele não tem a preocupação de localizar a ação no tempo, mas sim a qualidade da ação. Então, veja só, não indica quando acontece a ação que descreve. Contudo, a relação do particípio com o seu contexto e principalmente com o verbo principal da oração permite deduzir certo significado temporal. Trata-se, portanto, de uma dedução. Auristo mais particípio, eu vou deduzir que a ação está no passado. Mas isso tem que ser levado em conta o contexto, né? E a ligação que ele tem com o verbo principal. Portanto, pereontontes, né? Pereontontes, ele não é o verbo principal. O verbo principal, ele vai aparecer no imperativo. Então, olha aqui, olhando aqui mais uma vez para o texto, eu copiei no caderno. Ó, pereontontes, ele está subordinado a quem? Mateteusate. Ele está subordinado a matateusate. Então, outro ponto aqui que eu coloquei aqui, ó. Embora alguns gramáticos falem do particípio como modo, é preciso observar que mesmo tendo semelhança com os modos, um particípio não é um modo estreitamente falando. Qual é o modo desse verbo aqui, ó?
ele está no auristo na voz média, né? Um particípio na voz média. Então, o modo em que está sendo realizado, ele não é levado em consideração aqui, se ele é subjuntivo, se ele é ativo, né? O modo aqui, ele não deve ser levado em consideração, ok? Então, tem outras informações aqui também, que seria interessante nós observarmos. Aqui, ó, essa observação aqui na página 226, olha só. O tempo para o tempo, ainda estamos falando de particípio, tá? Ainda estamos falando de particípio. Só mostrar para você aqui. Um sentido casual, vamos ver aqui, ó. Adverbial do particípio, tá? Ainda falando do particípio. Ok? Ainda falando de particípio. Ele coloca aqui, ó. Uma outra observação. O tempo usado para o verbo que traduz o particípio depende tanto do tempo do particípio quanto do tempo do verbo principal, né? Recapitulando, poriuntuntes não é o verbo principal. Aqui ele coloca uma advertência. Entender e traduzir um particípio desta maneira só é possível quando o particípio aparece sem um artigo, que é o caso aqui do verso 19. Olha só o versículo 19. Ele aparece sem nenhum artigo, né? Sem nenhum artigo. Ó. Caso o particípio vier com artigo, não se admite uma oração subordinada relativa como tradução. E aqui nós temos o texto. Então veja bem. Aqui nós temos aqui no primeiro verbo um particípio auristo, né? Um particípio auristo. Nós temos aqui no segundo verbo um imperativo. Esse mateteusate, ele é um imperativo. Então, esse está subordinado a esse aqui. Uma vez que esse aqui é um particípio também no imperativo, né? Olha só a informação que nós temos aqui quando tratamos de imperativo. Deixa eu ver aqui. Quando tratamos de imperativo, ele coloca aqui alguma informação, ó. Auristo imperativo. Além disso, pode acontecer que, deixa eu ver essa informação aqui, ó. Caso apareça com conotação do uso o auristo, de modo imperativo, ordena que uma determinada ação comece, que é o caso aqui, ó, do mateteusate. Deixa eu achar o mateteusate. Vou achar aqui nesse livro aqui o capítulo em questão e o versículo em questão, e a gente vai junto fazer essa análise. Vou só pausar o vídeo aqui. Olha só, mateteusate, vou mostrar aqui para vocês aqui nessa gramática aqui, nesse material aqui, esse grego analítico, né? 28 e verso 19. Aqui, ó. 28 e verso 19. Aqui, ó. Mateteusate. Aí nós temos essas letrinhas aqui que trata-se exatamente da morfologia da palavra. Vamos fazer assim, ó. Verbo. Aqui possivelmente deve ser masculino. Vamos ver o que quer dizer essa siglazinha aqui embaixo. Y e P. Eu já fiz a análise aqui dessa palavra e coloquei aqui no caderno o que ela significa, ó. É um verbo imperativo auristo ativo plural. Na gramática, nós entendemos o quê? Olha só como que é interessante a gramática do Novo Testamento em português, ó. Ó. Caso apareça com conotação do uso ingressivo, o auristo, no modo imperativo, ordena que uma determinada ação comece, né? É o caso aqui de mateteusate. Mateteusate, ele determina, por ser um imperativo, e está no auristo, que a ação comece.
que a ação seja iniciada. Voltando lá para o texto, o vídeo já está bem grande, né? Voltando lá para o texto em questão, o que é que o texto diz aqui, ó? Vão, portanto, né, fazendo a tradução direta, vão, portanto, ou portanto, ide direto, e discipulem todas as nações ou etnias, né, e discipulem ou façam discípulo de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e o nome do Filho e o Espírito Santo, ensinando, né? Então, matamos já essas duas, já fizemos a análise desses dois verbos, né? E o baptizontes, e o que está acontecendo com o baptizontes aqui, né? O baptizonte, ele também é um auristo, né? Ele se trata de um verbo particípio presente ativo, né? Então, o que é Então, nós já aprendemos que o particípio, ele não focaliza a ação no tempo, né? Mas apenas o aspecto do verbo está presente. Então, o que é o presente? O presente é uma ação, no grego, continuada, né? Então, batizando, né? Eu comecei a ação, eu posso tanto dizer batize, né? No presente, fulano batizou, ou quanto fulano está batizando, uma vez que é o presente, né? Então, batizando, falando, andando, tudo isso representa o tempo presente no grego. Então, a tradução seria, e a compreensão, vão, né? Façam discípulo. Aqui nós temos um verbo auristo, né? Nós temos um verbo, um particípio, aliás, um imperativo auristo ativo. Então, o imperativo está nesse verbo aqui, ó. Batizem. Como esse verbo está ligado a esse aqui, ele subordina-se a esse mateteusater, então ele emprega quase que a mesma função, né? Os mesmos aspectos deste verbo, esse aqui passa a ter porque ele está subordinado a esse verbo. Então, aqui passa a ter força também de imperativo. Vão. Vão quando? Lá atrás, no passado, no auristo? Não, não. Vão agora, iniciem a ação, vão, discipulem, né? Discipulem já, comecem já. Onde é que eu aprendi isso? Isso eu aprendi aqui, ó. Quando falamos de imperativo. Quando falamos de imperativo, aqui estamos falando de optativo. Quando falamos de imperativo, aqui, ó, na página 281 dessa gramática, ó. Caso apareça com conotação do uso ingressivo, o auristo no imperativo ordena que uma determinada ação comece, que é o caso aqui. A ação começou. Ah, mas o auristo ali e tal. O auristo não tem a intenção, uma vez que é um particípio aqui, ele não está dizendo para mim quando que a ação começou, mas de que modo começou. Ela começou completa, né? O auristo tem essa ideia de algo que está sendo feito por completo, né? É uma ação pontilinear, começou completa, né? Então, mateteusater, ele emprega o seu aspecto para pereutontes, ok? Então, comecem a fazer discípulos, né? Vão por todas as nações fazendo discípulos. Como? Como que se faz discípulo, né? Porque o particípio, ele vai responder algumas perguntas. O particípio, ele responde a pergunta como, quando, olha só que interessante, quando e onde. Olha só, essas são as perguntas que o particípio visa responder. Como, quando e onde. Então, o particípio, ele diz lá, ó, façam discípulos de todas as etnias. Como? Como que se faz discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Ensinando o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Olha só.
eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O e, olha só, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Novamente aqui esse e, ele vai reforçar eis que eu estou convosco, né? Apresentando talvez uma casualidade, né? Uma consequência. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, isso tudo aqui, né? Ir por todo mundo, fazendo discípulo, batizando, ensinando, só é possível porque Jesus tem todo o poder, né? Como ele mesmo fala, foi-me dado, né? Olha só, deixa eu só melhorar a tela aqui. Foi-me dado todo o poder, né? Cai ridontes ao tom prosquena. Vivendo Jesus, se prostraram. Porém, alguns duvidaram. E ele se aproximou. E proseuton roiesos elalescem. Falou-lhe Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, portanto, primeiro, por que Jesus ordena que os seus discípulos vão? Porque ele está na condição de ordenar, porque foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. E por que ele pode afirmar que estará com os discípulos todos os dias? Porque ele é poderoso para isso, tá bom? Então o vídeo acabou ficando um pouco grande, não sei se de alguma forma te ajudo. E aí eu vou estar postando aqui e ver os irmãos se passando para o irmão fazer essa análise. Deus abençoe e forte abraço.